Olá, pessoal da comunidade do investidor. Eu vou gravar essa aula a pedido aí do nosso canal no Telegram. Eu tô com bastante dificuldade com a voz, acordei hoje com a garganta bem inflamada, então não me estranhem. Mas vamos lá, vamos cumprir com a pauta do dia aqui. Quinta-feira, nosso tema são investimentos em renda variável. E aí foi feita uma solicitação de que a gente analisasse juntos um FII, um fundo de investimento imobiliário, utilizando o site e aplicando os conceitos de uma aula anterior que já foi passada, que é de como escolher um FII, com vários cálculos que já foram apresentados na aula anterior. Então a gente está aqui no Google, é uma aula bem prática com gravação de tela, tá bom? A gente vem aqui, eu sempre recomendo, existem outras fontes, outros sites, fiquem à vontade se vocês tiverem por preferência outros, mas a minha recomendação é o site Status Invest, porque eu acho ele completo, didático, é um site mais clean, tranquilo, né, mais limpo para encontrar as informações, enfim, é uma preferência pessoal, cada um tem a liberdade de testar e utilizar outros, e, enfim, escolher aquele que mais agrada, tá bom? Quando a gente entra aqui no Status Invest, na primeira tela, já é bastante interessante. Olha, a gente já tem aqui um resumo, a gente já consegue saber em quanto está o CDI nos últimos 12 meses. Eu até, deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó, 3,860 e o IPCA também 2,306. Já é um índice muito interessante de vocês já deixarem anotado no radar de vocês para daí fazer uma comparação. Então, se vocês estivessem lá numa aplicação em renda fixa, bem mais segura, não é renda variável, não tem tanta volatilidade, rendendo 100% do CDI, isso significa que nos últimos 12 meses, olhando aqui, ó, gente, a gente está numa aula bem prática, eu estou usando algumas ferramentas, então pode ser que a gente tenha alguns percalços aqui, faz parte, tá bom? Por exemplo, a gente sabe que se tivesse deixado aqui numa renda fixa a aplicação, eu teria tido um rendimento bruto de 3,860, considerando os últimos 12 meses. Considerando também que a inflação do mesmo período foi de 2,306, o que acontece aqui? Eu já preciso calcular, olha, a gente está juntando todo o conhecimento de aulas anteriores aqui na comunidade do investidor. Então, eu tenho 3,860 de rentabilidade bruta, considerando uma aplicação que rendeu nos últimos 12 meses 100% do CDI. Eu vou descontar a inflação do período, menos 2,306. Então, eu tive aqui uma rentabilidade bruta ainda, eu estou dizendo real, mas porque eu ainda considero bruta, não é a líquida, não é a final, porque eu ainda preciso descontar impostos, taxas que eventualmente venham a ser pertinentes àquele tipo de investimento. Mas falando apenas de rentabilidade bruta e real, eu tive aqui um resultado. Se eu não fechar aqui, não funciona. Esses são os percalços que eu estava ali comentando com vocês. A gente tem aqui 1,554, quando eu desconto a inflação do período, tá? Então, já que eu abro a tela, eu já tenho uma informação importante, interessante pra gente. É assim que eu começo a analisar de maneira prática, tá bom? Então, isso se eu tivesse lá em renda fixa, mas a gente está hoje aqui estudando os FIIs. Então, já nessa tela, eu tenho uma informação bem interessante. Anotei lá para depois, para efeito comparativo. Aí eu venho aqui e coloco alguns fundos. Eu já deixei aqui aberto para agilizar um pouquinho. Eu peguei de exemplo aqui um FII que vocês até têm comentado aí nas interações do nosso grupo, que é o HGLG11. E aí eu fiz uma colinha com os pontos que eu fui passando na aula anterior. E aqui tem um ponto muito importante, gente, que eu acho que talvez nem todos tenham percebido. Naquela aula, eu já dei exemplos práticos. Eu passei o conteúdo, a teoria,
Só que aí eu peguei exemplos práticos e eu fiz conta junto com vocês. Então a gente já fez aquilo lá. Qual foi o objetivo daquela aula mais técnica? Para que a gente aprenda a fazer o cálculo, para que quando a gente vem aqui para uma ferramenta, porque aqui vocês vão perceber no Status Invest, que vocês já têm aqueles cálculos lá que eu ensinei a fazer, para que vocês entendam como é que se chegou aqui nesse número, eles já estão aqui prontos para vocês. Então, por isso que eu recomendo uma ferramenta, por exemplo, como Status Invest ou outras similares no mercado, para que vocês não tenham aquele trabalho, mas é importante que vocês saibam como chegar nesses valores, até para conferir se essa é uma informação fidedigna, de confiança. E tem um outro ponto. Se eu não estou aqui utilizando um site, por exemplo, o que acontece? Eu posso ir lá no relatório de investidores, lá no site de determinada empresa ou fundo, e eu vou lá no menu em RI, que é relacionamento com investidores, e lá eu tenho acesso ao balanço, a todas as informações contábeis. E aí, com aquele relatório em mãos, que aqui a gente também tem acesso no Status Invest, se eu quiser, às vezes eu sou da área de ciências contábeis, então eu gosto de ver algo mais detalhado e aí eu acesso. Não é o meu caso, eu não sou da área de ciências contábeis. Então, o que acontece? Eu vou lá e eu consigo fazer os cálculos. Só que aqui no Status Invest, a gente já está com isso, digamos assim, mastigadinho. Então, é por isso que eu fiz a recomendação. Vamos lá. Primeira coisa que eu orientei vocês, preciso saber o tipo de fundo, né? Aí a gente aprendeu lá que existem fundos de tijolo, de papel, existem os híbridos que misturam um pouco de cada, e a gente ainda tem os FOFs, né? Fund of Funds, que são fundos de fundos em português. Que eu pego, eu compro um fundo e dentro desse guarda-chuva eu tenho pedacinhos de uma porção de outros fundos. É uma opção, mas por que eu vou comprar um fundo que tem fundos abaixo dele, pagando uma taxa administrativa, se eu posso comprar diretamente aqueles fundos? Existem vantagens e desvantagens. Eu vou pagar para que alguém administre e faça algo que eu mesma poderia fazer, que é investir diretamente naqueles fundos que estão dentro do guarda-chuva. Por outro lado, eu consigo, com uma única aquisição, ter uma diversificação. E eu transfiro, né? Eu terceirizo para o outro toda uma análise, porque eu entendo, eu pressuponho. Cuidado aí com o efeito manada, brincadeira, a gente teve aula ontem, né? Mas eu estou pressupondo que ele já fez uma análise, que ele entende, né? Tem mais experiência do que eu e que ele escolheu os melhores FIIs para colocar debaixo daquele guarda-chuva. Tá? Então, basicamente é isso. E aí a gente vem aqui, quando a gente clica aqui em cima, olha, quando a gente clica aqui em cima, no geral, ele vai me trazer aqui para essa parte de baixo. Aqui eu já vejo segmento Ambima, é logística. Logística são galpões, né? Galpões, tudo que é relacionado aí a esse segmento de logística. Então, eu já estou entendendo aqui que é um fundo de tijolo. Se eu voltar aqui um pouquinho, eu fiz pesquisas anteriores, tenho que ir fechando sempre essa ferramenta. Se eu venho aqui no outro fundo, por exemplo, e clico em geral, ó, lajes corporativas, é outro segmento, mas também são, um FII de tijolo. Eu particularmente gosto de fundos de tijolo, então é uma preferência, não é uma recomendação. E um terceiro fundo aqui, clico em geral, ó, é híbrido. Aí a gente já vai entender por que é híbrido, mas ele tem tijolo e um pouco de papéis. Tá? A gente vai detalhar melhor isso. Mas então é aqui que eu encontro a informação. Que tipo, na primeira informação, que tipo de fundo é esse? Este aqui, o HGLG11, é um fundo de tijolo. Aí eu preciso, o segundo ponto que eu passei para vocês importante lá, fazer uma análise no cenário macroeconômico. Bom,
O HGLG11, ele atua, como nós vimos aqui, no segmento de logística. É um fundo de tijolo que atua em logística. Nós vimos lá o anterior, que atuava em lajes corporativas. A gente pode chegar no outro fundo de tijolo, por exemplo, que atua no segmento de shopping centers. Então, aqui eu vou fazer uma análise, e aí eu preciso estar informada, gente. É estudo, é dedicação, é tempo de vocês. Então, como é que está o segmento de logística hoje? Ele está bombando, né? Por quê? Com toda essa questão da pandemia, com todo o aumento no e-commerce, com toda essa questão de entregas, vem toda essa parte de logística por trás, de armazenamento, né? Então, é um segmento que acabou sendo beneficiado, ou não vamos dizer beneficiado, né? Que eu não vi muito benefício em toda essa pandemia, mas sempre tem um lado ganhador, né? Sempre tem alguns segmentos que se beneficiam, ou que pelo menos ficou razoavelmente protegido, preservado dentro desse cenário tão adverso. Se eu já vou para um segmento de shopping center, por exemplo, neste momento, neste ano de 2020, está bastante complicado, sentiu muito. Porque meses depois de pandemia, os shoppings ainda não estão funcionando no horário integral. Mesmo que estivessem, grande parte da população ainda está com medo, preocupada com gastos, com a pandemia, com a questão de saúde. Então, quando a gente pega o segmento de turismo, companhias aéreas para ações, ou quando a gente pega aqui segmento de shopping centers para fundos imobiliários, é bastante complicado. Lajes corporativas e prédios comerciais, também a gente precisa dar uma analisada, ver qual é a participação daquele fundo. Porque também tem a questão de home office, a gente teve muitas empresas impactadas e a gente teve uma boa parte delas também fechando, encerrando as atividades. Então eu faço uma análise aqui do cenário econômico. Eu já vi que o HGLG11 ele atua em logística. O outro que eu peguei aqui de exemplo, o BBPO11, ele atua no segmento de agências bancárias, especificamente. São lajes corporativas, mas depois a gente vai ver em detalhes, são agências bancárias. Então, impactou, não impactou, né? Como é que está dentro desse cenário econômico? E a mesma coisa que o KINEA, né? Que é o KNR11. Então, eu faço essa pré-análise, é rápido, eu preciso ver o segmento, identificar, é tijolo, é papel, o que é, qual o segmento que ele atua, qual o tipo de imóvel que ele tem, e aí eu dou uma olhada geral nas notícias, nas previsões, nas projeções aí para aquele para aquele segmento, tá bom? Depois a gente falou de taxa de vacância, de liquidez, vamos voltar lá para o HGLG11. Quando eu entro aqui, eu já tenho praticamente quase todas aquelas informações, pessoal, já prontas para mim. Então, de novo, lá eu ensinei a calcular para que vocês possam entrar no RI de uma empresa e consigam também chegar a esses números. E para que vocês possam conferir mesmo, né? Entender como é que se chegam aqui. Nós já temos aqui, na parte inicial, a gente tem o valor, a cotação atual daquele FII. E a gente tem aqui um estudo de variação. A gente sabe qual foi a mínima nas últimas 52 semanas, a gente está falando aqui do período de um ano, e qual foi a máxima. Então, olha, a cota desse fundo ele já chegou no valor de 221,14. Por outro lado, o menor preço negociado nesse mesmo período foi 117,05. O que a gente vê aqui? Existe uma volatilidade muito grande. Então, também eu preciso ter um perfil que eu tenha mais tranquilidade com essa questão de sobe e desce, porque este papel especificamente, ele tem um índice de volatilidade extremamente alto, mesmo quando eu comparo com o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários. Então, se eu não tenho muito estômago para isso, eu devo procurar um FII que tenha uma volatilidade menor, por exemplo. Aqui a gente já tem essa informação, olha, do quanto oscilam os preços. A gente tem aqui embaixo também qual foi o mínimo dentro do mês atual e qual foi o máximo. Dentro do mês ele não oscilou tanto. Por isso que eu tenho que pegar um horizonte de tempo maior para eu entender como é que ele funciona, qual é a dele num período maior de tempo.
Outra informação importante, aqui eu já tenho o dividend yield calculado, então eu não preciso fazer aquele cálculo lá. Eu ensinei como se chegar nesse número. Aqui a gente faz, ó, basicamente, eu tenho o valor aqui atual e eu tenho quanto foi pago nos últimos 12 meses por cota. Então, 9,36, ó, vamos fazer uma continha rápida. 9,36, eu estou pegando daqui, ó. Tá pronto para mim. 9,36, eu vou dividir pelo preço da cota, que é o que eu coloquei lá para vocês, que o dividend yield eu pego o valor do dividendo por cota e divido pelo valor da cota e multiplico por 100. Então, aqui já está pronto, já está até mais resumido. Eu pego os 9,3600, divido por 173,40, multiplico por 100, que é exatamente o que está lá. E a gente chega no 5,40. Então, ó, 9,36 dividido por 173,40 5,39, que dá ali arredondado os 5,40, tá? Dá 5,3979 e a gente arredonda. E o que isso significa? E aqui, ó, muito legal também, eu tenho a valorização da cota aqui, é do papel. Então, nos últimos 12 meses, ele teve uma valorização de 12,61. Selic a 2%. Eu tenho aqui um FII que teve uma valorização no papel de 12,61 no ano. Tá ótimo, né? Só que fora aqui os 12,61, eu tive mais um ganho de 5,40 só com os proventos que eu recebi no mesmo período. Percebe? Então, é isso que eu analiso e aqui eu já tenho calculado. Então, eu ensinei a fazer a conta aqui, pego o valor de cota, divido pelo preço atual para chegar no percentual, só que quando eu entro no Status Invest, isso já está pronto para mim, eu já tenho dividend yield. Então, eu falo, mas o que é bom, o que é urgente? Acima de 5%, compara com Selic. Por isso o cálculo aqui. Preciso fechar sempre a ferramenta, eu esqueço, senão ela não me deixa mudar de tela. Se o CDI nos últimos 12 meses foi de 3,86 e eu tenho aqui uma valorização de 12,61 e esquece a valorização do papel. Se eu tenho aqui um dividend yield de 5,40, é mais do que o dobro. Fora a valorização do papel. Então tá muito bom. E a gente tem ainda fundos com dividend yield maior, 7, 8, 10%, mas não é o único ponto. E eu tenho que olhar a distribuição ali, se ele é frequente. Descendo aqui. Aqui a gente tem a cotação, eu sempre mudo aqui para um ano, ó, é só clicar em cima e a gente vê, mas a gente já viu aqui um resumo. Se eu quiser ver em forma de gráfico, ó, vocês vão ver que em março, que foi quando estourou a pandemia, tudo despencou. E aqui a gente vê em forma de gráfico o valor da cotação, que é o que eu já tenho de resumo ali. Aqui embaixo, continuando para vocês, a gente já tem também os valores calculados. Se vocês revirem a aula lá, eu ensino como fazer o PVPA, né? Preço dividido por valor patrimonial, como fazer o cálculo. E no final da aula eu ainda coloquei uma colinha para vocês. Gente, se for maior que 1, ele é considerado caro para aquele momento. Se for menor do que 1, ele está num valor interessante para eu adquirir. Ainda comentei com vocês que quando eu faço investimentos para longo prazo, mesmo que eu pague, entre aspas, um pouco mais caro naquele momento, eu vou ao longo do tempo, porque eu estou fazendo aportes frequentes, com disciplina, então eu vou fazendo um preço médio. Eu compro um pouquinho mais caro, depois eu compro num momento mais de baixa, porque eu faço aportes frequentes, e aí isso vai diluindo ao longo do tempo. Essa volatilidade, ela vai
meio que sendo controlada. Olha o que eu comentei com vocês da volatilidade lá em cima. Olha isso daqui. Aqui a gente tem o IFIX e aqui a gente tem o HGLG11. Olha a volatilidade. O IFIX está aqui, ó. O IFIX é o índice de todos os fundos imobiliários. Então, a gente tem um índice, o IBOV, o IFIX, ele vai trazer a média daqueles fundos que o compõem, ou das ações, no caso do IBOV. O IFIX está aqui, olha. Olha o HGLG, desculpa. Então, olha a volatilidade dele. Então, se você não tem estômago para isso, se vai te gerar ansiedade, mal-estar, é um ponto para você avaliar. E aqui a gente tem, olha, já está aqui calculado. Deixa eu pegar aqui, senão eu vou sobrescrever. Ó, valor patrimonial por cota já está aqui. Aqui eu tenho o patrimônio dele. Ó, o PVP já está aqui pronto para vocês. 1,29. Então, acima de 1 ele está um pouquinho caro, porque eu pego o preço dele, que é aquilo que nós vimos lá em cima, 170 e alguma coisa, não me lembro mais. Valor patrimonial dele, aí eu divido para saber, para chegar nesse número aqui. Então, já está aqui pronto, 1,29. E eu já sei se está um pouco caro, se está um preço justo, ou se está subvalorizado, está no preço bom e eu aproveito comprar. Lembrando que, assim, quando eu invisto para longo prazo, eu olho isso, é claro, não vou comprar no momento onde ele está muito supervalorizado, mas eu sei que isso vai no meu preço médio diluir ao longo do tempo, então não é uma coisa que me proíbe de comprar, por exemplo, mas a gente vai avaliando para sempre buscar um preço interessante. Valor em caixa eu nem coloquei lá, mas é legal a gente saber se o fundo, né, se o gestor daquele fundo, ele tem um valor em caixa aí, tanto para novos investimentos, quanto para alguns imprevistos, coisas que podem acontecer. A gente vê fundos, às vezes, que não tem valor em caixa nenhum, e isso é complicado. Vocês me perguntaram aqui o CAGR, o que é? Eu não coloquei na aula de FIIs propositalmente. Tem algumas estatísticas, alguns índices que têm uma complexidade muito maior e que não necessariamente, neste momento, a gente precisa ter um conhecimento tão aprofundado disso. O CAGR, aqui, se você clicar, ele já está te dizendo do que se trata. Eu vou fechar a ferramenta, que senão eu não consigo acessar. É matemática financeira por trás, gente. Tem um cálculo de uma complexidade grande por trás, mas basicamente eles fazem toda uma conta matemática para chegar a uma taxa de crescimento anual composta. Só que qualquer coisa é uma previsão, é uma projeção, né? E eles pegam sempre um período de 3 anos ou 5 anos. Só que é uma projeção. E aí o que acontece? Pode ter qualquer ocorrência ali naquele período em despesas ou em aquisições, numa série de situações que vão mexer nesse índice, distorcem. Então, não é algo que eu, particularmente, dê tanto enfoque. Vocês já vão ver outros analistas, por exemplo, que consideram muito relevante o CAGR. Então, de novo, é uma questão de ponto de vista. Eu, particularmente, não foco muito nisso, mas para entender. Dividend yield, né? Então, o DI nos últimos 3 anos está dando menos 2,44, uma queda. Aqui é o quê? Então, é a taxa de crescimento anual de dividendos por cota, né, do DI nos últimos 3 anos. Então, o valor que eu recebo em dividendos desse FII nos últimos 3 anos, né, está crescendo ou está diminuindo? Basicamente, trocando no português simples, é isso. E o CAGR aqui, 11,68, é em relação ao valor da cota mesmo. Ali são nos proventos, e aqui está me indicando também uma taxa de crescimento anual composta, idêntica ao que eu expliquei anteriormente, mas está me dizendo se o valor da cota desse FII, ele está crescendo ou não nos últimos 3 anos. No caso aqui, eu particularmente não me foco nisso, como eu disse. Agora, por exemplo, para entender aqui então,
a gente tem menos 2,44. Vamos dar uma olhada nos dividendos aqui. Ó, tô descendo. Ó, liquidez, a gente já vai falar um pouquinho. Mas eu tô vendo que vocês estão preocupados com liquidez. Você só tem que olhar, olha, liquidez média diária. São negociados do HGLG11 mais de 9... Perdão, gente, minha garganta. Preciso tomar um pouquinho d'água. Quando vocês comparam aqui é uma média, tá, dos últimos 30 dias. Então, ele é bastante negociado. Eu não vou ter dificuldade de vender. Mas vocês não precisam ficar tão preocupados com isso. É que, às vezes, a gente vai para alguns fundos ou para algumas ações que ficam dias e dias na bolsa sem ter uma negociação sequer. Então, se eu precisar vender e de uma forma mais urgente, eu vou ter dificuldade. Então, vamos olhar os outros aqui que a gente estava... Ó, BBPO. Ó, mais de 4. O Quineia. Mesma coisa. Então, são fundos que todos os dias têm negociações na Bolsa de Valores. Eu não tenho preocupação. Agora, tomem cuidado com aqueles que ficam dias e dias e dias sem ter absolutamente demanda. Não tem negociação, ninguém compra e ninguém vende. Que são os micos. Não tem mico só em ação, tem mico em FI também. Então, são desses. É só um ponto de atenção para vocês não caírem nesses micos. Nada além disso. Então, vi que tem muita negociação, tá tranquilo. Eu já não me preocupo com esse ponto. Então, quando eu venho aqui, vamos lá, que eu estava falando aqui do CAGR dos dividendos. Nossa, mas está negativo. Pronto, tem um sinal de menos ali, já me preocupa. Quando eu venho aqui, ó, nos dividendos, o que está acontecendo aqui? Eu tenho, no ano de 2019, ele estava pagando 75 centavos por cota. Hoje ele está pagando 78. Só que aqui eu estou olhando só os 2 últimos anos. Lembra que o CAGR aqui estava em 3 anos? Ó, 3 anos, 5 anos. O que eu venho? Desço aqui nesse gráfico dos dividendos. Vamos mudar aqui para 5 anos para eu entender? Porque se ali cresceu, por que lá está negativo? Eu tenho que saber ler direito. Então, o que aconteceu aqui? Olha, 2016, 2017, ele estava pagando 87 centavos por cota. Em 2018, de 87, por algum motivo que quem era já investidor estava acompanhando lá na época, ele caiu de 87 para 75. Seguiu o ano de 2018 todo nesse valor e praticamente 2019 todinho. Só que no final de 75 ele foi para 78 centavos por cota e permanece nesse patamar atual. Por isso que quando a gente pega lá um horizonte de 3 a 5 anos, aqui o CAGR dos dividendos, ó, aqui ele está negativo. Ele está negativo exatamente porque houve realmente uma queda, ó, de 87 para 75 e que já tem um pequeno sinal de recuperação para 78, mas é por isso que está negativo. Eu só mudei aqui para conseguir visualizar a informação que realmente eu tenho lá em cima. Quando eu vejo aqui o CAGR por crescimento, ó, 11,68 positivo, eu já consigo ver, olha, que só no último ano, né, nos últimos 12 meses, ele teve uma valorização de 12,61. Se eu ampliar aqui a cotação, ó, aqui o valor de cotação, eu estou em 5 dias. Se eu colocar em 1 ano, é essa leitura que eu tenho aqui. Vamos colocar em 5, mesma coisa que eu fiz nos dividendos. Ele teve um crescente, ó. A gente vê pelo próprio gráfico, olha, ele saiu aqui de R$ 105 em 2015. Vamos pegar, a gente está em 20, então vamos pegar 2017, ó. Ó, 28 de 12 de 2017. Ele saiu de R$ 134,40 e ele está hoje 188, 180 e pouco aqui, 187, né? Tá oscilando aqui dia a dia, ó. Então, ele está em crescimento. Bate com a informação que eu tenho aqui. Ó, tá em 173,40 a cotação de ontem.
tá bom? Então, o CAGR, que vocês me perguntaram, para entender um pouquinho, eu brinco um pouquinho ali no gráfico e entendo. Ó, número de cotas, quando a gente falou lá, se vocês quiserem fazer o cálculo, que eu pego para calcular o VPA lá na aula, que eu pego o valor do patrimônio, tá aqui. E o número de cotas emitidas, tá aqui. Ó, número de cotas. Valor de mercado. Para eu chegar no VPA. E aí, no PVPA, só que eu já tenho ele aqui. Tá tudo certo. Eu já tenho pronto aqui a 1,29, tá? Mas aí eu tô esmiuçando dentro do site, tá bom? Aí a gente fala também lá na aula anterior sobre localização, inquilinos, contratos. Então eu venho aqui em portfólio. Vamos conhecer um pouquinho o portfólio do HGLG11. Quando eu olho aqui, como eu estava dizendo, a questão do portfólio, então eu vou ver os imóveis que o compõem e os locatários, que é um ponto de atenção muito importante. Eu vou ver os inquilinos. Então, aqui a gente vai ver, ó, Master Offices, eu consigo ver vacância e inadimplência aqui, olha já. Deixa eu pegar novamente a ferramenta, ó. Vacância e inadimplência. Já aqui, por exemplo, deixa eu trocar para o retangular. Ó, aqui a gente tem 0 de inadimplência, só que eu tô com uma vacância de 23,35. E aqui a gente vai mudando, conhecendo todos, ó, clico na bolinha, vai me trazendo todos os demais. Olha que interessante aqui, aí a gente assusta. Por isso que quando a gente investe, eu falo que a gente precisa acompanhar as empresas. Então, aqui poderia ser um ponto de susto, né? Se eu tô lá fazendo uma análise para ver se eu compro ou não o FII, eu olho aqui e falo, meu Deus, 100% de vacância, o imóvel está inteiro vazio, e aqui 66,67% de vacância. Por quê? Eu deixei até a notícia aqui. E também, se a gente vai lá na parte contábil, só um momentinho, a gente vai ver, quando a gente olha aqui o relatório de despesas, isso eu estou fazendo uma análise bem mais detalhada. Eu venho aqui nos gráficos, ó, as receitas, então eu tô vendo que tá em crescimento, tudo isso é interessante, é positivo. Dinheiro em caixa, como eu comentei com vocês. Só que aí quando eu venho aqui nas despesas, olha o susto. De repente aqui em julho de 2020, eu tive um absurdo de despesas, ó, 468 milhões. Né? Outras despesas, 422 mil. O que está acontecendo? Né? Se eu não acompanho o meu investimento, eu não consigo entender essa notícia. Eu vou voltar aqui para o portfólio onde estávamos. O que aconteceu com a HGLG11? Aquilo lá não é ruim, aquilo lá é ótimo. Ó, eles adquiriram novos imóveis, por isso que está com vacância total. Eles adquiriram, estão reformando e eles estão crescendo, expandindo os negócios, tá? Então, ó, comunicou a compra de 2 sociedades. Ó, um dos imóveis logísticos recém-adquiridos é um ativo multiusuário com área de aproximadamente 60 mil metros quadrados. Ó, preço de 150 milhões, e aí eles pagam isso parcelado, né? Tem toda uma gestão em cima disso. E o outro ativo logístico é monousuário, ó, área bruta local de aproximadamente 63 mil metros quadrados. Tá? Então, por isso que a gente tem aqueles valores. Então, se eu acompanho, eu falo, olha, isso daqui é por causa da nova aquisição. Eu sei do que se trata. Agora, se eu não acompanho, eu posso assustar. Mas, voltando ao ponto, a gente tem aqui, então, eu consigo ver os imóveis. E aqui embaixo, eu já tenho. Por isso que eu gosto demais do Status Invest e indico para vocês. Aqui eu consigo ver a distribuição por estado. Então, vem naquele ponto da aula de localização. Está muito concentrado em São Paulo, em Minas, no Rio, Nordeste, Norte. Então, aqui eu consigo ver que ele está bastante diversificado. Olha, ele tem presença em vários estados. São Paulo, Minas, Santa Catarina e Rio. E é uma região bastante rica do país. Que quando a gente fala de logística, é realmente o polo desse segmento, né? Fomenta toda essa parte. Então, é muito interessante.
A gente fala também lá, quando a gente fala de inquilinos e de contratos, então se é mono inquilino, que eu falei para vocês terem um ponto de atenção, então a gente consegue ver aqui que não, ele tem diversificação geográfica, ele tem diversificação de inquilinos, e é muito, muito interessante, são várias empresas. Eu consigo ver aqui, ó, o vencimento dos contratos. Então, olha, a maioria dos contratos do HGLG 11 tem vencimento distante lá, tá acima de 36 meses. E a gente tem alguns outros aqui que estão para vencer, que é natural, porque eles têm um polo, né? Eles têm um portfólio bastante diversificado. Então, aqui eu consigo ver se os contratos estão muito concentrados, se eles estão bem distribuídos. E olha que interessante, aqui esse fundo ele tem os contratos, a grande maioria deles, acima de 36 meses. Deixa eu fechar aqui que eu acho que eu tenho detalhado. Tenho sim, olha, mais de 75% dos contratos têm vencimento longo prazo, acima de 36 meses. Isso é bem interessante. E o indexador dos contratos aqui, IGPA, IPCA, desculpa, IGPM, também está distribuído. Mas é só uma informação adicional. Então, aqui eu já vejo localização, eu consigo ver o tipo de inquilino, porque eu vejo aqui as empresas, olha, Volkswagen, Gerdau, Kremer lá em Blumenau, Lojas Americanas, Brascabos, aqui no interior de São Paulo, FedEx, Guarulhos, enfim. Eu consigo já ter uma visão do que aquele fundo me fornece, vencimentos de contratos, diversificação, então eu consigo ver se está muito focado em shopping, em logística, hotéis, são hospitais, né? A gente consegue acompanhar tudo isso. O que mais que eu posso mostrar para vocês? Diversificação a gente já deu uma olhada lá. Uma coisa legal para comparar. Vamos voltar aqui pro BBPO11. Aqui eu coloquei ele, gente, de propósito, tá? Pra gente saber o quanto é importante a gente estudar, acompanhar os investimentos. Eu tenho esse fundo na minha carteira. Isso não é uma recomendação, é para efeito educativo. Gosto muito. Banco do Brasil, né? É estatal. É extremamente seguro, ele é um excelente pagador de dividend yield. Olha aqui o percentual, a gente está falando em 9,34%, né? Ele paga 12,71%, que é aqui, ó, 12,71%. Deixa eu apagar aqui só um momentinho, gente. Mas é aqui para vocês. Ele pagou por cota 12,7191 nos últimos 12 meses. Se eu divido por 12, ó, ele pagou R$1,05. Eu só peguei esse valor que é do ano todo, dividi por 12 meses para ver quanto eu recebo por mês por cota. Ele paga R$1,05 por cota mensalmente. Então, é um DI muito, muito interessante. Por outro lado, olha, ele está nos últimos 2 meses... Ele está nos últimos 2 meses com uma desvalorização do papel. Ele está em menos 9,17. Por que eu trouxe ele? Quando eu clico aqui em portfólio, vocês vão identificar aqui, ó, são agências bancárias, tá? Espalhadas, olha, por todo o Brasil. A gente olha aqui embaixo, onde eu já ensinei vocês. Quando a gente olha aqui embaixo, ó, distribuição por estado. Claro, tem uma concentração maior aqui na São Paulo, Minas, Distrito Federal, mas ele está espalhado no Brasil todo. É a realidade do Banco do Brasil. E aqui o ponto de atenção, ó. Vencimento dos contratos. Quando eu fecho aqui a ferramenta, ó, 100% dos contratos tem prazo de vencimento em até 24 meses. Por que eu trouxe isso de exemplo? Este FII exatamente. Eu tenho ele há mais de anos na minha carteira. Ele é um excelente pagador de dividend yield.
é um segmento que não sofreu tanto com a pandemia, onde é Banco do Brasil, é estatal, então tem uma segurança a mais. E eu resolvi vender as cotas desse FII. Inclusive, entre hoje e amanhã eu vou tomar essa ação. Por quê? Nós estamos ouvindo, e aí é uma notícia que pode ou não se efetivar, e eu prefiro colocar o lucro no bolso e não assumir o risco. A gente está ouvindo um zum, né, um burburinho forte no meio financeiro de que o Banco do Brasil, aproveitando agora esse vencimento de contratos que nós vimos, que uma boa parte vence já em 2021, que a gente tem aqui, olha, que 100% vence em até 24 meses, mas existe uma boa parcela de contratos que vencerão no ano de 2021. E existe aí um zum forte, como eu comentei com vocês, de que o Banco do Brasil vai entregar uma parte dos imóveis onde estão as suas agências. Eu não vou pagar para ver. Eu embolso lucro, continuo gostando demais do FII, vou aguardar esse período mais crítico aqui, porque, gente, ele é monoinquilino. Ele é só Banco do Brasil, que até então, apesar de ser monoinquilino, estava tudo ótimo. Só que agora no cenário está surgindo um risco adicional. E já surgem notícias que não estão confirmadas ainda, então aumentou o meu risco. Eu posso assumir e permanecer nele, ou eu posso me retirar, que é a decisão que eu tomei. Vou aguardar, se lá em 2021 isso não se concretizar, e nada mudou nos fundamentos, volto feliz da vida para o BBPO 11. Então, isso é acompanhar os investimentos. Estou dando um exemplo bem prático para vocês entenderem. E só para a gente fechar, a aula ficou longa, mas a gente está aqui simulando, então é assim mesmo. Vocês podem dar pausa, assistirem 2, 3 vezes, tá bom? Mas é importante. O Kinea, quando a gente vem aqui, clica em geral, ó, segmento híbrido. Então, esse é um fundo que tem tijolos e que tem papéis. Como é que eu sei disso? Então, ó, segmento misto, ok? Tipo de gestão ativa, para que eu vou querer passiva? Pagar para alguém não fazer nada para mim, esquece. Aqui são os mesmos gráficos que nós vimos. Portfólio. Ó, então a gente tem aqui, ó, galpões, vamos abaixar um pouquinho mais para ver aqui já no geral. Olha, distribuição por estado. Ele tem aqui, ele está entre São Paulo, Minas e Rio. Vencimento dos contratos, ó, a grande maioria também está acima de 36 meses. A gente tem aqui, você percebe que ele está bem distribuído, digamos assim. Aqui a gente tem os imóveis que o compõem. Vou fechar a ferramenta, senão a gente não consegue navegar. E aqui eu consigo também analisar, ó, vacância e inadimplência. Ó, imóveis em São Paulo, Minas, ó, Jundiaí, que é interior aqui do estado, Pouso Alegre. Tá? A gente consegue olhar e, inclusive, acompanhar de cada um dos parques deles, de cada um dos imóveis, como é que está a vacância e inadimplência. Então, olha que interessante. Pouca vacância, inadimplência sob controle, tá tranquilo, né? Eu tenho tranquilidade. E aí, os ativos financeiros, lembra que nós vimos que ele é híbrido? Quando a gente fala de papéis, eu detalhei mais na aula para vocês, mas é CRI, LCI, né? São todos papéis ligados, claro, ao setor imobiliário. Então, aqui eu tenho LCIs, quais que ele tem. Vencimentos, olha, 2021, 22 e 28. CRIs, ele só tem da Verte. Então, a gente consegue também acompanhar os ativos em papel. Essa parte final aqui, fiz com o KNRI no portfólio, porque os fundos de fundos colocam, como eu expliquei, debaixo do guarda-chuva, outros FIIs. Então, aqui a gente só vai ter uma referência para saber quais são os FIIs
que colocaram o KNRI11 no portfólio. Ó, ele faz parte de vários FOFs, tá vendo? Ó, ele faz parte de todos esses FOFs aqui. Agora, eu posso ir lá num FOF, ou eu venho e invisto direto nele fazendo a minha análise. Tá bom? Gente, aqui a gente passou, então, de uma forma bastante tranquila, prática, usando o Status Invest e vendo que assim é mais simples, porque parte daqueles cálculos que eu ensinei a fazer, por isso que eu disse que era uma linguagem, uma aula mais técnica, para pegar papel e calculadora, para vocês não baterem o olho aqui e aceitar como uma verdade absoluta. Ah, tá, isso daqui é assim mesmo, é isso mesmo. É, porque papel e tela aceita qualquer número, qualquer informação. Então, é para vocês aprenderem a confiar na informação que vocês têm, tá bom? Mas a maior parte, como eu falei, já está devidamente calculada, pronta para vocês, tá bom? É isso, gente, por hoje. Eu agradeço a companhia nessa aula e a gente se vê na próxima.